As partes deste estudo são como se seguem. Primeiro, a apresentação. Segundo, anti-introdução. Terceiro, introdução. Quarto, o arrebatamento e o caos universal. Quinto, como será esse caos universal? Sexto, a manifestação e trabalho do Anticristo nos primeiros 3 anos e meio. Sétimo, os 2 profetas da Grande Tribulação em Jerusalém pregam 3 anos e meio e serão mortos pelo Anticristo. Oitavo, Satanás é expulso do céu e a abominação da desolação. Nono, o governo mundial político e religioso. Décimo, as grandes tragédias do Apocalipse e fim da Grande Tribulação. Número 11. A segunda vinda de Jesus para a Terra. Estudo bíblico, as 70 semanas proféticas de Israel. Programa número 4. O arrebatamento da Igreja de Cristo e o caos universal e o Anticristo. O que significa o arrebatamento da Igreja? Este evento a nível universal é a saída de milhões de cristãos de Cristo da terra para o céu, ao mesmo tempo em num abrir e fechar de olhos. Nesse dia se dará, ao mesmo tempo, a ressurreição dos mortos em Jesus de todas as gerações do cristianismo bíblico. Faça parte deste evento. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, estamos chegando ao vosso lar, em nome de Jesus Cristo e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este programa sobre as 70 semanas proféticas de Israel é o programa número 4. Nós vamos nesta hora cantar para o Senhor e damos graças a Deus por poder fazê-lo. E louvamos o Senhor Deus, que é todo-poderoso, magnificente e glorioso Senhor, que veio a este mundo em carne, na pessoa de Jesus, dar a sua vida pelos pecadores. Atente à mensagem que vai seguir-se logo após o cântico e a oração. Nós damos um bem-vindo muito grande a cada coração que está seguindo este programa. Pedimos a todos que possam repartir com o seu próximo estes programas para aviso de tantos quantos nos for possível de que estamos chegando ao fim da era da graça de Deus. Vamos então cantar um corinho que diz: e levo as mãos ao Rei que vem. E levo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou, quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Não seguirei a outro Deus, nem a outro tesouro. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifício de louvor. A ti darei sacrifício de louvor. E agora nós vamos orar ao Senhor, a minha esposa vai fazê-lo imediatamente. Aleluia, Amém. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus por podermos estar na presença do Senhor, Glória com o a alvo Deus. de exaltar e glorificar o Senhor, porque Amém. Ele é o Senhor da nossa vida. É aquele que nos resgatou, é Amém. aquele que nos comprou, é aquele que nos tem introduzido no reino do seu amor. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Quando nós andávamos perdidos por este mundo, sem saber nada a respeito das coisas de Deus, Glória e a no Deus. entanto éramos religiosos, mas quão longe nós estávamos de ter comunhão com o Senhor, Glória com a o Deus. Criador dos céus e da terra. Sim, Senhor. Oh, meu querido Deus,
Deus, na realidade é uma bênção. Hoje nós podemos compreender quão grande tem sido o seu amor por nós. Amém. E Ele ama você, Ele quer salvá-lo, Ele quer ajudá-lo, Ele quer abençoá-lo. Aleluia. Ele é o nosso melhor amigo. Amém. É o nosso Paizinho querido, que para nós Ele tudo preparou. Aleluia. Foi preparar um lugar na casa do Pai e quer que você o ocupe. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem que o servo de Deus vai expor seja uma grande bênção para a sua alma, para a sua vida, para os seus amigos, para a sua família, para todos aqueles que o rodeiam. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso é estarmos na tua presença, exaltarmos o nome do Rei que vem, como diz este corinho, o Rei Jesus, aleluia, que é o Rei da minha vida, o Rei da minha alma, e quer também ser o Rei de cada um daqueles que ouvem esta mensagem, meu Senhor. Amém. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, os nossos irmãos, abrindo-lhe o seu coração, o seu entendimento, abençoando as suas famílias, Senhor, avivando as suas vidas, as suas almas, porque nós estamos às portas da tua vinda. Senhor, abençoa o teu servo também, ajuda-o na exposição da tua santa palavra, meu Senhor. Dá-lhe unção e graça para o fazer, e a nós dá-nos unção para o ouvir, meu Senhor. Ó Senhor, aquilo que tu queres de nós, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. E prosseguindo no nosso estudo, nós, para iniciarmos este quarto aspecto, quarto programa, vamos ler a Escritura Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 18, que diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O assunto em questão que vai ser ministrado acerca do arrebatamento e o caos universal e o anticristo ocupará 2 programas. O arrebatamento da Igreja é o ponto-chave do entendimento bíblico entre 2 das grandes dispensações bíblicas, e nós vamos mostrar aquilo que cada um de nós tem necessidade não só de ouvir, mas de ver. Vamos mostrar o que é o arrebatamento da Igreja. Como íamos falando, o ponto-chave do entendimento bíblico sobre estas 2 grandes dispensações bíblicas. Sim, nós cremos nas dispensações bíblicas, que são períodos de tempos decretados por Deus para seus propósitos, ou seja, primeiro o fim da Era da Graça e, em segundo lugar, o princípio da Era do Milénio de Cristo na Terra. Vamos então, como ia falando, ver o que significa o arrebatamento da Igreja. Com estas ilustrações
podemos ter uma ideia mais exata daquilo que o texto sagrado nos mostra acerca do arrebatamento da Igreja e da ressurreição dos mortos. Jesus prometeu ir preparar um lugar na casa do Pai e voltar para levar os seus para o céu, isto é, a última geração de crentes nem a morte vai provar, serão arrebatados. Jesus Cristo virá às nuvens arrebatar a última geração de crentes. Depois virá a grande tribulação. Conforme o nosso texto sagrado que foi lido, esta ilustração dá-nos uma ideia do povo de Deus subindo ao céu ao encontro de Jesus nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E isto nos parece que poderá ser acontecimento para breve. Nesse dia, tudo o que é terreno fica para trás. As pessoas serão arrebatadas e transformadas de corpos físicos em corpos espirituais. Roupa, carne, todas as nossas possessões ficam para trás, porque no céu não pode entrar nada que contamine, só corações que são limpos pelo sangue do Cordeiro. O arrebatamento está para breve ou não? E pergunta se você está preparado. Este clipe dá-nos uma ideia de como irá ser o arrebatamento da Igreja de Cristo. For you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or he might come next week. Or he could even come... E agora, prezado telespectador, uma vez que já temos uma ideia do que é este acontecimento do arrebatamento, que creio se dá no princípio da semana número 70 profética de Israel, que falta no seu calendário profético, uma vez que nós cremos, segundo as Santas Escrituras, que o arrebatamento se dá e começa essa semana, já temos uma ideia, como ia dizendo, o que é o arrebatamento e como irá acontecer. Então, nós devemos atentar para o que dizem as Escrituras sobre o assunto, da nossa preparação, etc, etc. Como disse, nós vamos falar deste programa número 4, que é o arrebatamento e o caos universal. Nós queremos que, com o arrebatamento da Igreja, termina a hora da graça de Deus, em Mateus 24:14. Para mim, nós queremos desta forma porque a Igreja sendo arrebatada, não há mais pregação na terra, nem o Espírito Santo tem recipientes para falar, porque eles serão arrebatados ao céu. Como temos noutras alturas falado, ainda haverá 2 profetas em Jerusalém que pregarão nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e depois serão mortos pelo anticristo. Além disso, 2 ou 3 anjos pregarão pelos céus em todas as línguas o Evangelho, mas não pela Igreja. A única coisa que ficou na Igreja foi a palavra, a Bíblia, as pregações, os estudos, cassetes, vídeos, etc. Isso ficou na terra até que o anticristo deita mão a tudo e tudo seja destruído. De maneira que eu creio, com o arrebatamento da Igreja, a hora da graça termina.
Mateus 24, verso 14. Eu creio que a graça termina como terminou a lei de Moisés com a vinda de Jesus. Em João 1, verso 17. A lei terminou, começou a graça e a graça irá também terminar da mesma forma. Mas entre estas duas épocas existe na Bíblia um espaço de 7 anos. Ou seja, entre o fim da Era da Graça e a última dispensação, número 7, que é a dispensação do milénio, ou do reino de Cristo na Terra. Vejamos o intervalo entre estas duas dispensações. No espaço destas duas épocas, no fim da graça e do começo do milénio, haverão, portanto, esses 7 anos, os 7 anos da grande tribulação, divididos em 3 anos e meio cada. Estes dois tempos de 3 anos e meio encontram-se em Daniel 9, 27, também em Apocalipse 11, verso 3, e em Apocalipse 12 e verso 14. E nós vamos ver, porque sempre fica na retina dos nossos olhos. Estes dois tempos, como eu ia falando, estes dois tempos de 3 anos e meio encontram-se em Daniel 9, 27, na semana e metade da semana. Também se encontra em Apocalipse 11, verso 3, nos 1260 dias. E em Apocalipse 12, verso 14, em tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, esta semana profética de Israel, número 70, é que falta cumprir na sua história. E ela se cumpre nesse período de 7 anos que temos vindo a falar. Em poucas palavras, e em 3 partes daremos um resumo do que espera este mundo nesses 7 anos da grande tribulação sobre a Terra. Primeiro, os primeiros 3 anos e meio serão de graves tragédias, desastres e problemas sobre a Terra. Virá um caos universal nunca visto e virá ao mundo a paz humana do Anticristo, que levará a Terra a um controle sem história. E esse controle, creio que já começou em 2021. Ou pelo menos um prelúdio disso. E atualmente, portanto, nesse ano, esse controle da humanidade já se encontra sentindo com o chamado vírus da China, que uns dizem ser feito como arma de guerra, outros creem que é parte da profecia para os últimos tempos do fim. Mas com este problema o mundo está a ser enganado e controlado de tal forma que esses povos se estão manifestando por todo o mundo e com alguma violência, porque o mundo está reagindo ao controle forçado. Mas o controle forçado vem aí, no tempo do Anticristo, e isso tem que acontecer. E o que acontece nestes dias presentes é um prelúdio do que há de acontecer. E este controle poderá produzir fome e um caos mundial para se manifestar o Anticristo. Segundo, os segundos 3 anos e meio serão de grande destruição em todo o mundo, como disse Jesus em Mateus 24, verso 21 e verso 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você crê que Jesus falou a verdade? Certamente que falou, porque ele é a própria verdade e nos ensina antes que as coisas aconteçam para que estejamos preparados para evitar esses problemas. E isto está descrito em Mateus 24, 21 e 22 e descrito também em Daniel 12 e verso 1. A terra também ficará reduzida a cerca de 1/4 da sua população no fim desses 7 anos. De maneira que o tempo que se avizinha para o mundo vai ser da ira de Deus e da ira do diabo
e as duas iras se vão juntar. E no final o diabo será tirado do céu e será um dia colocado por 1000 anos amarrado e haverão 1000 anos de paz sobre a terra. Então, em terceiro lugar, após esse tempo de 7 anos, em que a terra ficará reduzida, eu creio, a cerca de 1/4 da sua população, devido às guerras e à ira de Deus e à ira de Satanás, eu pergunto se queremos ir para o céu no arrebatamento ou ficar na terra para essas hecatombes. Creio que é justo perguntar para que as pessoas possam compreender o tempo em que vivem e também os avisos que nos são dados, se a gente realmente crê neles ou não. E estes tempos atuais são horas de grandes decisões. Buscar a Deus enquanto se pode achar, evocá-lo enquanto está perto, preparando-nos no corpo, na alma e no espírito, com a santificação sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus. Com esta interpretação, que é a interpretação seguida por cerca de 90 ou 95% do cristianismo bíblico, de que a Igreja não enfrentará as hecatombes do Apocalipse, não passará por elas, então cremos que no fim dessa tribulação Jesus voltará para a terra pela segunda vez. E Jesus então nessa segunda vez virá julgar as nações que ficaram e virá estabelecer o seu juízo e dar começo à dispensação do milénio. De maneira que o arrebatamento é um evento mundial, eu creio que é o próximo a dar-se em todo o mundo e tudo nos indica que será para breve. Posto isto, começaremos então com o arrebatamento da Igreja e segundo o texto sagrado que foi lido. O que é o arrebatamento da Igreja? Além do que já foi dito, o arrebatamento da Igreja é o evento universal que divide estas duas dispensações e queremos que este evento tome lugar antes da grande tribulação e que pode acontecer a qualquer tempo, logo que o Evangelho seja pregado em testemunho a todas as gentes. E o que significa então o arrebatamento da Igreja? Além do que já vimos, a resposta é a seguinte, ou seja, milhões e milhões de pessoas, seguidoras de Jesus, vão sair da terra para o céu, em todo o mundo, e ao mesmo tempo. Você pode fazer uma ideia do que é que vai acontecer na terra nessa altura, com cerca de 25% de pessoas saindo da terra, ou 25% da população do mundo saindo da terra. Se Deus quiser, nós falaremos porque é que chegamos a essa conclusão sobre os 25%. Essas pessoas que são nascidas de novo, que nasceram de Deus, que foram regeneradas por Deus, ao ouvir a palavra de Deus, que mudaram de vida, que mudaram de Senhor, que deixaram o pecado, que seguem a Cristo, nasceram espiritualmente, eles são a Igreja de Cristo e na última geração dessa Igreja militante ou pessoas vivas, salvas, serão então arrebatadas ao céu. Esses milhões de cristãos da última geração vão ser arrebatadas ao mesmo tempo e em todo o mundo e nem a morte vão provar, porque serão transformados de corpos físicos, de carne, em corpos espirituais e serão arrebatados ao céu, porque um corpo de carne não pode subir, somente um corpo transformado. E é isto que vai acontecer no arrebatamento da Igreja. E nesse momento se dará a ressurreição dos mortos de todo o tempo do cristianismo, e este ensino está escrito
Em João 14, 1 a 3, Jesus falou do arrebatamento. São João 14, 1 a 3. 1 de Coríntios 15 e verso 50 ao verso 52 diz que será num abrir e fechar de olhos. Será tão rápido como isso, 1/10 do segundo. Portanto, uma pessoa que esteja ao nosso lado, nem deu por ela que a pessoa desapareceu, mas quando começar a ver, finalmente vê que a pessoa não está ao nosso lado. E em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, já lemos no princípio, este é um evento universal predito e tem que ser cumprido. Portanto, tome atenção, leia as escrituras que nós temos dito, João 14, 1 a 3, 1 de Coríntios 15, 50 a 52 e 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Como está dito, estes 7 anos da grande tribulação sobre a terra é um tempo de tal sofrimento e morte como nunca houve nem haverá, como Jesus Cristo nos advertiu. Como já foi dito em Mateus 24, 21 e 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, não haveriam mais homens sobre a terra. Pergunto, você gostaria de estar cá nesse tempo? Pergunto ainda, você estará dando atenção às palavras que Jesus Cristo falou? Elas têm que se cumprir um dia, ou conosco ou na próxima geração, seja qual geração seja. Isto tem que acontecer. E nós aqui pensamos que esta geração dos acontecimentos chegou, está sobre a terra. E agora vem a grande pergunta: passará a Igreja pela grande tribulação, que são esses 7 anos? Este assunto tem dividido uma parte do cristianismo. E porque não queremos que a Igreja passe pelas hecatombes da grande tribulação, vamos ler algumas escrituras que nos ensinam que a Igreja de Cristo militante na terra nessa altura não passará por essas hecatombes. E vamos dar 5 escrituras. Em Apocalipse 3, verso 10 e verso 11. Diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A Igreja não habitará na terra nem será tentada. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Segundo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 9, afirma estas palavras: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E o tempo, após o arrebatamento da Igreja, desses 7 anos, é o tempo da ira de Deus. É chamado o dia do Senhor. Não queira ficar para ele. Sabemos nós o significado do vocábulo destino, que Deus não nos destinou para a ira. Compreendemos nós este vocábulo destino. Destino significa, entre outras coisas, esta. Ou seja, o fim ou lugar a que se dirige uma pessoa. E Deus não nos destinou para a ira. E nós aqui dizemos, amém, Senhor. Terceiro lugar, em 1 Tessalonicenses 1 e verso 10, diz também que devemos esperar dos céus
a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Diga comigo, Jesus nos livra da ira futura. Em quarto lugar, a Tito 2 e verso 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento é a bem-aventurança para os bem-aventurados. Aleluia. E em quinto lugar, diz em Filipenses 3, verso 20 e verso 21, mas a nossa cidade está nos céus, não na terra, meu amado. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Deus não destinou a sua igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação. E Ele nos transformará, segundo a palavra de Deus. Os que ficarem vivos serão transformados e seguirão com os que ressuscitaram ao encontro de Jesus nos ares. Estas são as Escrituras e nós não podemos compreender de outra forma. No contexto destes versos, o número 2 fala-nos do dia do Senhor e esse dia do Senhor é o grande dia da ira e Deus não nos destinou para a ira. Em Apocalipse 6, 16 e 17, os governos ímpios e os grandes e os poderosos e outros fugirão para as cavernas da terra e dirão estas palavras. E diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Governos ímpios, que decretam leis injustas, que não creem em Deus, que forçam a humanidade a seguir coisas espúrias, contrárias à Sagrada Escritura. Esses governos ímpios vão ter a sua parte. Eles vão enfrentar a ira de Deus e vão fugir dessa ira, porque o Senhor vai abrir os céus e eles vão dizer, montes, escondei-nos. Estranha oração. Escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? A Igreja de Cristo não foge. Ela chega-se a Deus. Nós queremos que não faz senso que a Igreja tenha de passar por todas as angústias, tentações, provações da terra e no fim Jesus Cristo vir arrebatá-la. Não faz senso nenhum. Bem sabemos das angústias porque passou a Igreja primitiva. Mas isso não é doutrina, para que a última igreja passe por esses martírios, porque então somente os martirizados seriam salvos. Isso não faz senso, até porque a maior parte dos cristãos partem para a casa do Pai, ou têm partido ao longo dos séculos, e nunca foram martirizados, nem sofreram como a primitiva igreja. Podemos dizer amém. Mas sabemos também que Deus guardou Israel das pragas do Egito na terra de Gozan, e que culminaram com a morte dos primogênitos, em Êxodo 11, verso 6 e verso 7. Mas também essa parte das Escrituras não se coaduna com a tentação ou provação de Deus sobre todos os povos que habitam na terra.
Apocalipse 3, verso 10 e verso 11, embora seja um pequeno paralelo bíblico, não é de forma alguma doutrina para que a Igreja passe pela ira a nível universal. Essa tentação não é sobre uma nação, essa tentação ou provação divina não é sobre uma nação, mas sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra pelo facto de não crerem e serem rebeldes. Também no grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, esta tentação de Apocalipse 3, verso 10 e verso 11, traduz-se por julgamento ou juízos de Deus, que serão, portanto, pelo divino juiz, trazido sobre os ímpios. Mas é que todos os habitantes da terra passarão por essa provação. Além disso, as 3 divisões do livro do Apocalipse encontram-se em Apocalipse 1 e verso 19, quando afirma: primeiro escreve as coisas que tem visto, segundo escreve as coisas que são, e em terceiro lugar escreve as que depois destas hão de acontecer. Pergunto, o que significam estas 3 partes do livro? Significa passado, presente e futuro da vida do apóstolo João. O que vistes, o que estás vendo e o que verás. O Apocalipse é um livro profético escrito cronologicamente, ou seja, por ordem de revelação. A cronologia é a ciência das divisões do tempo ou dos tempos, dos eventos escritos uns após outros. E estes juízos de Deus, conforme Apocalipse 3 e verso 10, vêm sobre os habitantes da terra sem distinção. E esses juízos, essas tentações, essa provação, esses julgamentos, esses castigos, é o tempo da ira de Deus sobre o mundo ímpio. É tempo de julgamento, de sofrimento, e não sofrimento para a Igreja. Se quisermos compreender as Santas Escrituras, diz em 1 Tessalonicenses 5 e verso 10 que Deus não nos destinou para a ira. Eu creio que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6 ao verso 8, tem a chave deste assunto quanto à resistência. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. E este anticristo não pode ser revelado enquanto essa resistência não for tirada da terra. Você sabe quem é essa resistência? Há 2 explicações. Uns dizem que é a Igreja, outros dizem que é o Espírito Santo. Nós aqui dizemos que é o Espírito Santo com a Igreja. De maneira que, enquanto a Igreja estiver na terra com o Espírito Santo, o anticristo não pode manifestar-se. Sabe quando é que ele se vai manifestar? Exatamente nos primeiros dias, após o arrebatamento, para governar o mundo. De maneira que o sofrimento que vem sobre o mundo não é sobre a Igreja. A grande tribulação não é sobre a Igreja, mas sobre o mundo ímpio. E desde o capítulo 4 de Apocalipse, quando João foi arrebatado ao céu, nenhuma vez mais se encontra mencionada a Igreja no livro do Apocalipse, e isso significa que a Igreja não se encontra na grande tribulação que escreveu João, e eu creio que isto deve chegar. A única vez que nós vemos a Igreja é no livro do Apocalipse, capítulo 19, quando ela vem com Jesus para a terra, para o milénio. De maneira que, até ali, temos todos os problemas do Apocalipse na última semana profética de Israel, que é também uma semana de grande
provação para o povo judeu. Não somente para o mundo. No capítulo 13 do livro de Zacarias, nós encontramos aí o sofrimento dos judeus, que de todos eles que vão existir, só 1/3 vai escapar. O maior holocausto ainda está para vir, mesmo no meio da terra de Israel. Assim, nós queremos que com o arrebatamento da Igreja, nesse dia termina a época da graça, como terminou a época da Igreja, da lei de Moisés, em João 1 e verso 17. E por que é que termina a era ou dispensação da graça de Deus? A resposta é que eu creio que não existem dúvidas que as Escrituras, ou nelas se encontram períodos dispensacionais para quem as quiser estudar, e serem cumpridos como existem 7 anos de intervalo para dar prosseguimento à profecia de Daniel 9, verso 24 ao verso 27. Uma dispensação é um período de tempo, conforme está escrito em Efésios 1 e verso 10, Efésios 3 e verso 2 e João 1 e verso 17. E como temos dito várias vezes, existem várias interpretações das Escrituras relativas ao evento do arrebatamento. Uns creem que este evento somente acontece no fim da grande tribulação. Outros creem que se dará no meio da grande tribulação. E outros ainda creem que o arrebatamento da Igreja acontece antes da grande tribulação, e essa grande tribulação é exatamente a última semana profética do povo judeu. E nós queremos dessa forma. Ou seja, o tempo da ira de Deus sobre a terra, sobre os judeus e os gentios que não desejam obedecer a Cristo. A Igreja não passará por esse tempo. E como foi dito no princípio, nós aqui, como cerca de mais de 90%, eu creio, das igrejas em todo o mundo, queremos desta forma. Segundo as Santas Escrituras foram lidas, a Igreja não passará por essa grande tribulação. Deus não nos guardou para o dia da ira, mas nos livrará dela. Este evento profético, nós estamos quase a terminar. Este evento profético do arrebatamento da Igreja se dará ao mesmo tempo em todo o mundo, e numa parte será dia, noutra parte será noite por causa do fuso horário. Também este evento universal do arrebatamento é o ponto-chave da compreensão em que a última semana de Israel teve início nessa hora. O relógio profético deste povo recomeçou, ou recomeçará, melhor dito, aí, quando se der o arrebatamento da Igreja. Dentro de momentos nós estamos voltando. O arrebatamento da Igreja, um dia, terá que acontecer. Você está preparado se for esta a geração do arrebatamento? Tudo nos indica. E lembre-se de que, quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Conforme o nosso texto, 1 Tessalonicenses 4, verso 15 e verso 16 e 17. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Acorde, porque o arrebatamento da Igreja vai se dar. E nós estamos terminando este 4º programa desta série sobre as 70 semanas proféticas de Israel, o arrebatamento e a grande tribulação. Também
este evento universal do arrebatamento é o ponto-chave da compreensão de que a última semana de Israel teve início nessa hora. O relógio profético deste povo recomeça e termina passados 7 anos. Ou seja, com o arrebatamento da Igreja, entra em cumprimento essa semana de que temos vindo a falar. O sal da terra e as luzes do mundo saíram da terra e o mundo ficou em trevas espirituais. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois as luzes do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós quem? Os discípulos de Cristo. E neste caso, a última geração de crentes sobre a terra que pregavam o Evangelho e que anunciavam ao mundo estas coisas que vão acontecer. Nesse dia do arrebatamento da Igreja, o mundo inteiro vai ficar num caos tão grande em todo o mundo que durante dias e dias ninguém saberá o que fazer para se refazerem desse caos. Se Deus quiser, o próximo programa, em parte, será dedicado a este caos universal. Mas lembre-se das palavras de Cristo que já falamos mais que uma vez neste programa, em Mateus 24, verso 21 e verso 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não haveriam mais pessoas sobre a terra se Deus não abreviasse aquele tempo. Tão grande vai ser a grande tribulação e a destruição física e humana por todo o mundo, que ao ouvirmos estas coisas devemos fazer um ponto de interrogação. Quero eu ficar para esse mundo ou quero eu estar preparado para sair da terra no arrebatamento? Cada um de nós dê a resposta. Deus diz que estas coisas vão acontecer e que a Igreja deve estar preparada para sair da terra santificada no corpo, na alma e no espírito. E nós chegamos ao fim deste programa. E agora, se você não é uma pessoa salva ou reconciliada com Deus, faça esta oração. Querido Deus e misericordioso Senhor, autor da vida e criador do universo, Senhor Jeová, temos ouvido as tuas palavras e eu preciso da tua misericórdia, da tua paz e do teu perdão. Perdoa este pecador ou esta pecadora os meus pecados e redime esta alma com o poder do sangue do teu Filho na cruz. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu confesso e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo em carne, que deu a sua vida para me resgatar com o seu sangue e me salvar. Perdoa-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora procure na sua área uma igreja, ou onde se ministra o novo nascimento espiritual. E que Deus vos abençoe e até à próxima semana, se Deus quiser. Às 9 da manhã estaremos convosco no Facebook e a outra altura, no Facebook e a outra altura no YouTube. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.